Olá, estamos iniciando a nossa aula de Estatística e Análise Dimensional. Nessa aula, nós vamos estudar as noções preliminares e focalizando também o estudo das séries estatísticas. O que é estatística? Estatística é o ramo da matemática que trata da análise e interpretação dos dados. Então, nós vamos estudar alguns ramos aí da estatística. Primeiramente, existe a estatística descritiva. A estatística descritiva, ela abrange a coleta, a organização, a sumarização e a descrição de um conjunto de dados. E também nós temos um outro ramo, que é a estatística inferencial. São os métodos que tornam possível a estimação de características de uma população baseadas nos resultados amostrais. Então, nós também temos o conceito de dado estatístico e variável. Um dado estatístico é toda informação devidamente coletada e registrada. Enquanto que esse dado estatístico ele pode referir-se a uma variável. Então, todo dado ele refere-se a uma variável. Mas o que é uma variável? Uma variável é uma característica ou condição das unidades da população. Então, nós temos, por exemplo, os tipos de variáveis. As variáveis elas podem ser classificadas em qualitativas, as variáveis qualitativas e as variáveis quantitativas. Tá? As variáveis qualitativas elas são classificadas em categorias. Elas representam categorias. Tá? E essas categorias são mutuamente excludentes. Por exemplo, se nós tivermos um lote, por exemplo, de peças, e nós quisermos classificar em peças com determinado tipo de defeito, tá? Essas categorias, elas podem excluir um outro tipo de defeito, tá? Então, por exemplo, elas têm o defeito, um tipo de defeito e tem um outro tipo de defeito, tá? Ou às vezes até um terceiro tipo de defeito. Então nós podemos aí classificar em classes de defeitos, tá? Por exemplo, também no caso de uma população, por exemplo, quanto a um determinado tipo de doença, tá? Nós podemos fazer as categorias aí, tá? Por faixa etária, por exemplo, tá? Então uma faixa etária, ela vai excluir uma outra faixa etária, tá ok? Também, quanto às variáveis quantitativas, tá? Nós temos as discretas e as contínuas. Nós devemos lembrar que, enquanto que as variáveis qualitativas elas representam categorias, nós devemos também observar que as quantitativas elas estão relacionadas a números, tá? Então, por isso que as quantitativas elas são discretas e contínuas, tá? Tudo isso aqui, essas variáveis aqui, essas classificações, elas estão relacionadas com números também, tá? Só que as discretas, elas relacionam a contagem, tá? Então, olhem bem, variável discreta representa números, nesse caso aqui, naturais, tá? São aqueles que a gente faz a contagem, tá? Não representa decimais aqui nesse caso, tá? As contínuas, como são variáveis quantitativas que relacionam com medição, tá? Então, elas podem ser representadas por números reais, tá ok? Por exemplo, uma pesagem, uma medição, medida de temperatura, medida de pressão, medida de velocidade, tudo isso aqui são variáveis contínuas, tá?
população e amostra. Então vamos lá diferenciar. O que é população? População é o conjunto de elementos sobre os quais se desejam informações, tá? É o conjunto todo, ele representa toda a categoria, todo o conjunto, tá? Então, enquanto que as populações, elas podem ser finitas, por exemplo, os alunos matriculados em uma determinada escola, número de demissões em uma determinada empresa e assim por diante, tá? Então a gente não tem um controle exato, tá? Sempre está como se estivesse em movimento aí, tá? Em andamento. Então elas são finitas aí, tá? E também nós temos as infinitas. Então, quanto que vai obter esse resultado de populações infinitas? Por exemplo, resultados que podem ser obtidos quando se joga um dado sucessivamente. A produção futura de uma máquina, os veículos que cruzam uma determinada avenida, uma determinada quantidade de cardumes de peixe, por exemplo, num determinado local de um rio. Nós não temos uma precisão, tá? O valor desses dados, tá? Eles sempre estão se alterando em função do tempo, tá, ok? Então, nós não podemos aí prever com uma determinada exatidão esses valores aqui, tá ok? Enquanto que as populações finitas ainda nós temos aí um determinado controle, tá ok? O que é a amostra? A amostra é todo o subconjunto de elementos retirados de uma população para obter as informações sobre essa população, tá? Então, a amostra é uma parte da população, tá? É um subconjunto aí do conjunto de todos os elementos, tá? Que são, que nada mais é que a população. A amostra ela pode ser aleatória ou não aleatória. O que é uma amostra aleatória? Os elementos da população eles têm a mesma probabilidade de serem selecionados para constituí-la. Então, essa amostra é composta por elementos, tá, que têm probabilidade iguais. Então, aqui nós temos o conjunto, se nós escolhermos ali daquela população um elemento, ele tem a mesma probabilidade de escolha dos demais elementos, tá, dessa população. Ela é não aleatória se há uma intencionalidade do pesquisador, tá? Então, por exemplo, escolher o melhor aluno da sala de aula. Então, por exemplo, aí há a intencionalidade do pesquisador nessa escolha. Então, essa amostra ela passa a ser não aleatória. Vamos ver aqui os tipos de amostras. Ainda, nós temos também a amostra sistemática. Tá? A amostra sistemática ela é constituída por elementos da população selecionados por um determinado sistema, ou por um sistema pré-estabelecido. Tá? Um exemplo é o caso da obtenção de uma amostra de 5% dos assinantes de um jornal, sorteando-se a partir de um arquivo dos primeiros 20. Tá? E a partir desse assinante, tomar o 20º. Então, é a mesma coisa que efetuar a contagem de 20 em 20. 5% representa 20 centésimos, tá? Então, pegaríamos aí uma amostra de cada, tomaríamos do primeiro até o 20º, esse 20º seria o primeiro sorteado, depois o 40º, o segundo, depois o 60º, aí seria o terceiro, tá? 80º, o quarto, e o 100º, o quinto assinante, tá ok? Então aí selecionaríamos aí os 5% dessa amostra. Essa amostra é uma amostra sistemática, tá? Esse é o critério aí que foi utilizado, foi a escolha dos 5%, tá? A amostra estratificada. O que é uma amostra estratificada? Ela divide
divide-se a população em estratos, tá? Esses estratos aqui são categorias ou classes, tá? É usada quando a população não é homogênea. Então, por exemplo, a população de uma cidade, se lembrando assim, na população de uma cidade, existem categorias, tá? Existe, por exemplo, quanto à renda, existe a classe alta, a média, a classe baixa, tá? Então poderíamos fazer a classificação dessa maneira aí, tá? Por rendas. Um exemplo é o caso em que o diretor de uma faculdade queira obter uma amostra da comunidade acadêmica. Aqui também tem um outro exemplo aqui que está bem claro, né? Como a faculdade é constituída por professores, funcionários e alunos, isto é, três grupos distintos de pessoas de interesses diferentes, tá? Então o diretor ele não poderia tirar uma amostra simples ao acaso, pois ele poderia tirar uma amostra composta somente por professores, ou somente também por alunos, tá? Então, nesse caso, o diretor ele deve selecionar uma amostra dentro de cada extrato, tá? Então, ele sortearia, por exemplo, um professor, ele poderia sortear um aluno e poderia sortear um funcionário aí, tá? Dentro dessa amostra aí. Agora nós vamos estudar os erros de amostragem, tá? Então, toda amostra, ela está suscetível a erros, tá? Então, existem os erros aleatórios, que são aqueles que fornecem uma estimativa irreal do parâmetro, no caso aqui da média, tá? A média é um parâmetro que pode ser utilizado aí na maioria das análises, tá? De amostra dentro da estatística. Então, são erros inerentes ao processo de amostragem. Então, eles estão ali, toda amostra é passível de erros, tá? Os erros não aleatórios, eles são cometidos quando? Por exemplo, a amostra é não aleatória se há a intencionalidade de escolha do pesquisador. Então, por exemplo, para participar de uma Olimpíada de Matemática, o professor de uma sala de aula escolherá o melhor aluno da sala. Nesse caso, pode-se dizer que a amostra será tendenciosa, porque ele escolheu o melhor, né? Ele já sabe quem é o melhor, ele escolhe, então ele teve a intencionalidade de escolha. Então, o que é uma tendência? Tendenciosa, nós vamos lembrar de tendência. Tendência é a divergência consistente, persistente da estatística de uma amostra em relação ao parâmetro que se quer estimar, tá? Então, em relação ao parâmetro, se quer escolher, por exemplo, o melhor aluno, então há uma tendência e uma divergência, tá? Para a escolha desse parâmetro aí que é o melhor aluno aí, quando nós focamos aqui nesse exemplo. Ou também, um outro erro não aleatório é quando há uma resposta errada, fornecida por um entrevistado, por exemplo, tá? Pelos entrevistados lá. Então, está suscetível também aos erros não aleatórios aí. Outra coisa também, uma maneira errada de perguntar, tá? Então, uma pesquisa feita de uma maneira errada aí, tá? Um erro aí na própria entrevista pode ocasionar esse erro não aleatório.